Eu queria entender um pouco da percepção a respeito da figura do ministro Fernando Haddad, porque com a reação do mercado e toda a movimentação cautelosa, pessimista que a gente viu, muita gente entendeu que o ministro acabou até saindo um pouco enfraquecido da discussão, com algumas derrotas, não poucas, né? Algumas derrotas nessa discussão, até mesmo toda a situação com os militares, um pacote insuficiente, enfim. Outras pessoas já percebem, e até mesmo foi fala do secretário executivo Dário Duriga, que o ministro Fernando Haddad saiu fortalecido, justamente por conseguir dar andamento numa proposta totalmente impopular, né, e que pudesse trazer qualquer tipo de problema, até mesmo dentro do governo, por conta que corte de gastos não é muito bem o que se espera o governo. Queria entender um pouco da sua percepção, né? O ministro Fernando Haddad, ele sai fortalecido por dar andamento nessa proposta, ele acaba saindo um pouco mais enfraquecido por ter de ceder, por sofrer algumas derrotas internas. Como que está a sua percepção, como que é a percepção em Brasília da atuação do ministro Fernando Haddad em todo esse contexto? Bom, o que nós percebemos, isso eu digo para você aqui de Brasília, que o corte de gastos, ele foi visto por nós prematuramente anunciado na semana passada. No caso, o Fernando Haddad ele fez o pronunciamento oficial dele na quarta-feira passada, se eu não me engano, porém as informações, e aí foi quando o dólar disparou, o mercado reagiu, foi na própria terça-feira. Então, a gente entende que, de acordo com coleta de informações de assessores da equipe econômica, que ele foi meio que minado internamente, ou seja, aquele fogo amigo cruzado. E assim a gente entende isso como parte da base do governo não gostaria desse pacote de corte de gastos. Entretanto, tanto já defendiam este tema do corte de gastos, da redução dos super salários. Então, ao passo que internamente a gente entende que ele esteja enfraquecido por essas medidas adotadas por ele, vemos que externamente ele agradou muitos parlamentares e até mesmo empresários, porque é o que a gente fala, a máquina pública, isso é para o empresariado do setor privado e para a maioria dos brasileiros, nós pagamos muito impostos pelo péssimo retorno da qualidade do serviço público. Então, essa questão dos super salários, ela é muito importante para a economia do país, sendo que, se nós estamos pensando que eles, no caso, né, querem equilibrar receitas com despesas, a despesa do super salário é uma das que mais influenciam dentro do nosso orçamento. Então, assim, eu entendo que ele sai hoje mais fortalecido, não com a base dele, mas com os outros eleitorados. Pois é, e é necessário, né? Porque o ministro Fernando Haddad, pela conjuntura, foi indicado como talvez, né, um sucessor ali natural do presidente Lula. Você tem essa percepção, ô Thales, que justamente o Haddad foi colocado nessa fogueira, foi colocado para dar explicações ao povo brasileiro em cadeia nacional, justamente pensando em 26, ou é uma análise prematura desses movimentos? Embora a gente saiba que na política tudo é friamente calculado. Nós vemos assim, eu digo até pela questão, eu vou fazer um gancho para a questão da presidência da Câmara dos Deputados. Todos estavam dizendo antigamente que seria, Elmar Nascimento, ou Antônio Brito. Hugo Mota está aí, apareceu e hoje é o principal candidato a assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Então eu vou puxar o gancho para Fernando Haddad agora. Fernando Haddad, ele já foi prefeito de São Paulo. Claro, não foi muito bem avaliado, não teve um governo muito bem avaliado. Porém, eu creio que sim, ele foi escolhido por Lula para ser o ministro da Fazenda, para que ele venha sucedê-lo em 2026. Mas, claro, a política ela flutua muito. Nós, do ranking dos políticos, nós fizemos umas pesquisas parlamentares neste ano na questão da presidência de 2026. E ainda assim, a gente fez com um cenário tendo Lula e Bolsonaro e sem Lula e Bolsonaro. No caso de Lula e Bolsonaro, ficou empatado tecnicamente os parlamentares. Porém, quando se tira Lula e Bolsonaro e coloca Tarcísio e Haddad, o Tarcísio hoje ele apresenta ter uma maior aprovação pelos parlamentares, tanto da base governista quanto vamos dizer assim, da oposição ao governo Lula. Então, assim, ele naturalmente seria um candidato, sim, para 2026, visto pela idade avançada do governo Lula, desculpa, e
como eu estava falando anteriormente, o Lula já não possui o mesmo poder de articulação. Então, eu creio que o Haddad ele seria a figura natural para assumir ser a candidata à presidência em 2026.